tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de trigonometria em um triângulo qualquer. Bom, antes da gente falar sobre trigonometria em um triângulo qualquer, eu quero lembrar de uma outra matéria, tá? Então, só um relembrando aqui. A gente tem que relembrar de trigonometria no triângulo retângulo, porque são coisas diferentes. A trigonometria no triângulo retângulo, ela tem como característica principal acontecer em um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, a gente tem um ângulo de 90 graus. E aí, a gente tem aqui hipotenusa, cateto e cateto. A partir do momento que eu marco um cateto, por exemplo, esse, aí eu passo a ter o cateto adjacente e o cateto oposto, né? Tendo isso, a gente foi definir lá no início do ano 3 relações trigonométricas fundamentais, básicas, né? Que são seno. Se esse ângulo aqui é um ângulo alfa, a gente tem seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, se a gente pegar lá aquela palavrinha mnemônica para poder ajudar a decorar, soco à toa, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Isso aqui, mais a tabela dos ângulos notáveis, você tinha uma gama de exercícios que você poderia resolver só com essa matéria. O problema é que na aula de hoje isso não vai poder acontecer. Porque quando a gente fala de um triângulo qualquer, a gente está falando não só de triângulos retângulos, mas na verdade a gente está falando de triângulos acutângulos, que é aquele triângulo que só tem ângulo agudo, e também do triângulo obtusângulo. Certo? Ou seja, o triângulo obtusângulo tem esse nome porque ele possui um ângulo obtuso. Sempre é bom desenhar, então vamos desenhar aqui para a gente poder ter bem definido o que são esses triângulos, né? O triângulo acutângulo, ele é assim, ó. Ele só tem ângulo agudo. O triângulo obtusângulo, eu gosto de desenhar ele assim. Ele só tem ângulo obtuso. Observa, então, que são 2 triângulos com a forma totalmente diferente dessa primeira, né? Por que isso tem que ser observado? Porque não dá, então, mais para usar
a trigonometria no triângulo retângulo nesses casos aqui. Porque aqui o formato dos triângulos são diferentes. E isso faz muita diferença no resultado final, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ter novas ferramentas para trabalhar com ângulos e lados dentro de outros triângulos. Não pode usar isso aqui. Então, a gente vem para poder trazer uma matéria nova hoje, tá certo? E isso aqui, então, ficou, entre aspas, no passado. Se isso ficou, entre aspas, no passado, o que a gente vai usar hoje? Hoje eu apresento para vocês duas novas leis. Lei dos senos e lei dos cossenos. Bom, a lei dos senos, para começar, não tem lei da tangente, tá, gente? A lei dos senos, ela se aplica de uma maneira muito especial, da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui um triângulo qualquer. E a regra para dar nome é o seguinte, ó. Letra maiúscula é o ponto, o lado oposto, letra minúscula. Letra maiúscula é o vértice, lado oposto, letra minúscula. Certo? Então, ele fala o seguinte, olha. O ângulo, o lado A, ou seja, A minúsculo, sobre o seno do ângulo A, vai ser igual ao lado B, sobre o seno do ângulo B, que vai ser igual ao lado C sobre seno do ângulo C. Certo? Nisso, a gente percebe que isso está indo para o lado de proporções, né? A gente está percebendo aqui que são coisas que estão na mesma proporção. Estando na mesma proporção, a gente consegue chegar a uma conclusão muito bacana, que a gente pode usar em alguns exercícios, tá? O maior lado de um triângulo se opõe ao maior ângulo. Então, seguindo essa mesma lógica, o menor lado também vai se opor ao menor ângulo, sabe? Então, tipo, se precisar fazer o desenho do triângulo, quando eu te informo os lados e os ângulos, você é capaz de perceber quem fica oposto a quem só por essa conclusão, por exemplo. Uma outra coisa importante, se por acaso eu desenho uma circunferência circunscrita a esse triângulo, o raio dela tá aqui, né? Eu também posso falar que o raio pode entrar nessa conta assim. Como se usa, eu vou ensinar daqui a pouquinho, tá? Isso aí é tranquilo. Mas por enquanto, então, eu preciso que vocês entendam isso, né? Que a lei dos senos, então, são essas razões entre os lados e o seno dos ângulos. E também com o dobro do raio. A lei dos cossenos, ela é totalmente diferente. Ela é assim, desenhando de novo um triângulo. Né? Ela se parece, a princípio, com o Teorema de Pitágoras, mas para eu poder fazer isso, tem que ficar claro uma coisa. Se o meu ângulo conhecido é o meu ângulo A, eu tenho o A oposto aqui, tá vendo? Então, quando for escolher quem é A, B e C, observe sempre isso. O Azinho é oposto ao A, que é o ângulo que você conhece. Se você conhecesse esse ângulo daqui, então ele seria o A, entendeu? A fórmula é parecida com o Teorema de Pitágoras. Assim. A ao quadrado, nossa, submorro, né?
A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A. E agora eu vou fazer uma tabela que é importante vocês terem na mão, porque essa tabela pode ajudar vocês a, como diria, a entender melhor que hora que usa cada uma dessas coisas, tá bom? Então, a princípio, é isso. A matéria é essa e agora nós vamos aprender a usar isso. Tudo bem? Gente, a minha câmera deu um problema aqui, então eu vou ter que falar de novo algumas coisas que eu já tinha gravado. Então, eu tampei com uma folha aqui e aos poucos eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Olha, essa tabela aqui, eu aconselho que todos vocês tenham no caderno, tá? Por quê? Porque ela resume a matéria, assim, ela tem as fórmulas, os nomes e principalmente uma dica de que hora que é uma e que hora que é outra, tá? A lei dos cossenos, a gente tem que conhecer um ângulo. A lei dos senos, a gente tem que conhecer dois. Então, o primeiro exemplo que eu tenho para dar para vocês foi esse aqui, ó. Eu não gosto quando aparece tudo, mas vamos lá. Esse foi o primeiro triângulo que a gente pensou aqui, ó. Um triângulo acutângulo, eu conheço um ângulo de 60, ele tá entre o 3 e o 4 aqui, e tem o X. Eu preciso decidir quem vai ser A, B e C. Por que que eu decidi que o X é o A? Porque o X, ele está oposto ao único ângulo que eu conheço, que é o ângulo de 60 graus. Dessa forma, o X é o A, B e C, tanto faz quem é quem. Então, a gente pega a fórmula que tá aqui, copia, substitui. No lugar do A, o X ao quadrado, no lugar do B, o 4, no lugar do C, o 3. Então, ficou x quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes cosseno de 60. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 3 dá 24, cosseno de 60 é meio. A gente tem que fazer primeiro a multiplicação, gente. Então, 24 vezes meio é a mesma coisa que dividir por 2, então dá 12. Depois a gente faz o quê? 16 mais 9 dá 25, né? 16 mais 9 dá 25. E aí a gente vai subtrair 12, dá 13, né? E aí, como tá o quadrado, o oposto é a raiz quadrada. E a nossa resposta é raiz de 13. Gente, mas a minha vizinhança tá uma latição que eu não sei se tá saindo nesse som. Espero muito que não. Bom, continuando aqui pra vocês. Esse é o primeiro exemplo, então, que a gente chegou na conclusão que é lei dos cossenos porque eu só conheço um ângulo, tá? Uma outra coisa importante agora, a lei dos senos. Olha só essa questão. Nessa questão aqui, eu conheço dois ângulos, conheço um lado, quero descobrir outro. Eu não conheço, não tem uma circunferência desenhada aqui. Então, se eu não tenho uma circunferência desenhada aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa primeira metade da lei dos senos para usar. Larga a segunda metade para quando tem circunferência. Então, não é que você tem que usar tudo isso de uma vez só. Você usa ou a primeira metade ou a segunda metade, dependendo do que você tem, tá bom? Beleza. Então, a gente substitui aqui, olha. Sempre o ângulo é o oposto ao lado. Então, o x que tá aqui, ele se opõe ao 30. Então, é x sobre seno de 30. O 12 se opõe ao 45. Então, é 12 sobre seno de 45. Eu acho melhor multiplicar primeiro e substituir os valores dos senos depois. Então, vai ficar x vezes seno de 45, 12 vezes seno de 30. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 é meio. Cancela esses dois. Fica x raiz de 2 igual a 12. Daí, a gente tem que racionalizar, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Daí, vai ficar 12 raiz de 2 sobre 2. A gente pode dividir e fica 6 raiz de 2. Tá certo? A partir daqui, a minha câmera voltou a funcionar. Então, aí, vocês vão conseguir pegar os outros exemplos sendo feitos em tempo, entre aspas, tempo real. Tá bom? Vamos continuar, então. Esse é o último caso aqui. Meu desenho ficou feio, vocês perdoam, tá? Mas ele é o terceiro caso. Aliás, é um terceiro exemplo, né? Não tem terceiro caso. Mas reconhecer aqui é essa parte aqui da lei dos senos. Por quê? Evidentemente, está desenhando uma circunferência.
Então, não tem conversa. É uma circunferência circunscrita. Observa que neste exemplo, eu te dou o raio, um ângulo, e quero saber o lado oposto a esse ângulo. Mas eu também poderia te dar o lado, o ângulo, para descobrir o raio, tá? O x podia estar trocado com esse 5 aqui. De qualquer maneira, seria essa parte que a gente sairia dela, tá? Então, sabendo disso, é só substituir na fórmula, tá? O x, ele tá oposto ao 60, então é esse caso aqui. A gente tem x sobre seno de 60 é igual a 2 vezes 5. Seno de 60, pessoal, é raiz de 3 sobre 2. Então, de novo, eu vou fazer aquele esquema, ó. Vai ficar x é igual a 2 vezes 5, 10 vezes seno de 60. Tá? Eu prefiro fazer isso. Porque agora é só trocar, ó, 10 vezes raiz de 3 sobre 2. E aí, aqui já cancela o 10 com 2, vai dar 5 raiz de 3. Acabou a questão. Olha como é que é fácil, né? Então, esses são os casos onde o nosso triângulo é acutângulo, tá? Agora, e se meu triângulo fosse obtusângulo, qual que seria o problema? Qual que seria o fator dificultador do questão? Né? Será que teria mais alguns exemplos? Temos, e nós já vamos ver, tá? Vou só trocar a folha aqui. Então, tá. Continuando aqui, vamos fazer agora uns exemplos com alguns triângulos que têm ângulos obtusos, tá bom? Então, tá. Vamos começar assim. Gente, eu prefiro desenhar triângulo obtusângulo desse jeito, mas ele pode estar em qualquer posição, tá? Então, vamos dizer que aqui é 10, que aqui é 12, que aqui é x. Eu tô só chutando o valor, tá, gente? Eu não tenho nem ideia do que isso vai dar. E esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de, deixa eu pensar, 120 graus, tá? Ficou pequenininho, né? Vocês me desculpem. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas isso é praticamente o mesmo caso desse desenho aqui, ó. Eu conheço dois lados, só conheço um ângulo, então isso é um caso de lei dos cossenos. Coloquei ela aqui no papelzinho para ficar mais visível também, tá? Então, é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A. De novo, quem é meu A? Meu A é sempre melhor que seja já o lado que é oposto ao meu ângulo. Então, se aqui é X, tá oposto ao meu ângulo, aqui o X é meu A. Então, o X é A, B e C, tanto faz, tá? Então, beleza. Vai ficar assim, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 12 vezes cosseno de 120. Então, 10 ao quadrado é 100, 12 ao quadrado é 144, 2 vezes 12 é 24, 24 vezes 10 é 240, e aí nós temos um problema. Quanto vale o cosseno de 120? A gente já discutiu isso antes, sobre as famílias de ângulos. Cosseno de 120, o ângulo do 120, ele é da família, entre aspas, dos 60 graus. Então, quem tem esses problemas, volta lá no livro, pensa nas famílias de novo. Então, 120 graus é da família dos 60 graus. O que isso significa? Que no ciclo trigonométrico, deixa eu desenhar isso num post-it, para vocês poderem ter isso mais visível. Num círculo trigonométrico, que é assim, ó. Gente, meus círculos hoje estão todos horrorosos. O ângulo de 60 graus tá pra cá. O ângulo de 120 tá aqui, ó. A gente percebe que eles têm o mesmo seno, porque o eixo vertical é o eixo do seno.
Porém, o cosseno deles é trocado, tá vendo? Tá? Então, eu posso falar o seguinte, o cosseno do 120 é o cosseno de 60, só com sinal trocado. Tá? Então, se o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 120 é menos meio. Tá? Então, isso aqui, ó, é um raciocínio à parte, que é bom a gente parar para pensar nos ângulos obtusos, que são, no caso dos são os ângulos aqui do segundo quadrante, né? Eles vão ser sempre ângulos das famílias conhecidas, 30, 40, 45 e 60, tem o mesmo seno, porém os cossenos são invertidos, os cossenos são negativos, tá? Então, voltando pro exercício aqui, a gente vai multiplicar por menos meio. O que a gente vai ganhar com isso? Eu vou somar 100 com 144, que vai dar 244. E a gente ganha aqui, olha, multiplicar um negativo com o outro, dá positivo, né? 240 dividido por 2 dá 120. Então, olha que legal. A lei dos cossenos, ela prevê isso. Quando o ângulo é agudo, ela vai subtrair. Quando o ângulo for obtuso, ela vai acabar somando, né? Isso é muito legal. E quando soma aqui, ó, vai dar 364. 364 não tem raiz exata. Como é que faz isso agora? Vou aproveitar aqui para fazer um negócio que tem um tempão que a gente não faz, que é tirar essa raiz. A gente pega o 364, chama na fatoração. Por 2 dá 182. Por 2 dá 91. E algo me diz que 91 é primo. Ó, não vai por 2, não vai por 3, não vai por 5. Não me lembro de 91 e por 7. 91 divide por 7, gente? Não me lembro. Então, vamos lá de novo. 91. O 91 não divide por 2, porque é ímpar. Não divide por 3, porque a soma não tá na tabuada. Não divide por 5, porém divide por 7. Quando a gente divide 91 por 7, gente, dá 13. E por 13, dá 1. Agora, o que a gente consegue tirar da raiz quadrada aqui? É só esses dois aqui, ó. Porque aí junta um 2 ao quadrado e sai da raiz um 2 só. Então, isso aqui é 2 raiz de 7 vezes 13, que é 91. Então, a nossa conta para aí. Para feia? Para. Mas o que nós podemos fazer? Essa parte da matéria a gente tá sujeito a esse tipo de coisa, tá, gente? Não tem saída. Não tem saída. E daí, que tem um exemplo ainda de lei dos cossenos que eu tava esquecendo de fazer com vocês. Por quê? A lei dos cossenos, ela se parece muito com o teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras, todo mundo fica meio mal acostumado de achar que o x sempre vai ser hipotenusa. Detalhe, aqui esse A não é hipotenusa, tá, gente? Eu acho que eu já falei isso aqui, mas só pra reforçar. Então, no caso aqui, acontece isso também. De tanto usar o x no lugar do A, né, que é quem vem na frente, muitas pessoas pensam que só pode ser assim. E não. Eu vou fazer com triângulo acutângulo, porque só pra não colocar dois problemas no mesmo exercício, tá? Se eu falo que esse ângulo é um ângulo de 45 graus, eu vou falar que é de 60, gente, só pra não ficar muito difícil. Por que eu tô falando isso? Porque tanto 30 quanto 45, os cossenos têm radicais. E a gente sabe que o cosseno de 60 é meio. Então, já dá uma facilitada na questão, tá? Então, vou usar 60 de novo.
Eu vou falar que agora eu quero saber esse lado aqui. Eu vou falar que aqui mede, sei lá, 9. Que aqui mede 7. Eu quero saber x. Tá certo? Então, observa o seguinte. A gente fica com aquele mau hábito. Ah, o x é sempre o A. Não. Neste caso do exercício, olha, quem tá oposto ao 60 é o 9. Então, o A é um 9. B e C. Sem discussão. Então, na hora que a gente vem aqui, A ao quadrado é igual, mas não, gente. Ai, minha cabeça tá muito ruim. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC, cosseno de A. O A aqui é 9, o B é x ao quadrado, o C é 7 ao quadrado, menos 2 vezes o B que é x, o C que é 7, cosseno de 60. Né? Então, eu comi um quadrado aqui. Então, ficou 81 é igual a x ao quadrado mais 49. Aqui, 2 vezes 7 dá menos 14x vezes meio, que é o cosseno de 60. Então, observa o que tá aparecendo pra mim aqui. Tá aparecendo pra mim uma equação de segundo grau. Tá vendo? Aqui a gente vai cancelar. Vai ficar assim, ó. 81 é igual a x ao quadrado mais 49 menos 7x. Isso tem que ser organizado. Então, a gente pensa assim, ó. 81. Primeiro, eu vou trocar os membros de lugar pra não ter que trocar o sinal de ninguém, tá? Então, fica assim. X ao quadrado menos 7x mais 49 é igual a 81, né? E aí, subtraindo 81, a gente vai ter x ao quadrado menos 7x mais 49 menos 81 igual a 0. Quanto é 49 menos 81? Vocês vão fazer, na verdade, ao contrário, né? É 81 menos 49. Que dá 32. Então, vai ficar x quadrado menos 7x menos 32 igual a 0. Pode esquecer que esse negócio tem um delta exato, gente. Pode esquecer, porque isso aí é muito difícil. Muito difícil. Tipo assim, eu tô tirando um exercício aqui do nariz, né? Então vamos até aprender a lidar quando o nosso delta não dá exato. O que é que a gente faz? Então, a gente tem aqui, ó. Nosso delta é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 32. Negativo. Atenção. Então, o delta que vai dar 49 mais 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, 128. 128 mais 49, gente, se esse negócio der um delta exato, não vai dar, porque termina em 7. Deu 177 essa raiz. Bate aquele pânico, então, quando a gente pensa na raiz de 177. Não precisa bater pânico, né? Deixa eu só fazer uma linha aqui pra gente continuar mais acima um pouquinho, porque senão vai ficar muito espremido. Então tá, vou fazer uma observação aqui a respeito da raiz de 177. 177, gente, a gente acha que não, mas tem um divisor muito fácil, tem o 3. Porque a regra para dividir 177 é somar os... para dividir por 3, né? É somar os algarismos e ver se tá na tabuada do 3. 7 mais 7, 14, com mais 1 dá 15. Então, 177 divide por 3. Que dá 59. 59 é primo. Por quê? 59 não divide por 3. Não divide por 5. Não divide por 7. Não divide por 11. Então, só por 59 mesmo. Então, quer dizer que nem dá pra racionalizar isso aqui e simplificar essa raiz. Então, na nossa resposta, vai ficar a raiz de 177 mesmo. Então, bem, x é igual a menos 7. Mais ou menos raiz
de 177 dividido por 2 vezes o meu A, que é 1. Então, vai ficar 7 mais ou menos raiz de 177 sobre 2. Pergunta, vai ser com positivo ou com negativo? Gente, raiz de 177 é maior que raiz de 144, por exemplo. É maior que raiz de 169. E raiz de 169 é 13. Então, isso aqui é um número maior que 13. 7 menos 13 dá um negativo. Então, claro que não é com negativo, porque nós estamos mexendo dentro de geometria. Então, a minha resposta só pode ser isso aqui, ó. 7 mais raiz de 177 sobre 2. Dá aquele pânico, aquele desespero, fala assim, meu Deus, que número feio. Dá pânico sim, eu concordo com vocês. Porém, não há o que ser feito, a gente aceita e vai ser feliz. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte, o exercício que eu tirei aqui, que foi com os números muito aleatórios, mas dá para esse exercício sair com um delta exato, tá? Não pensem que é impossível, não. Mas o que eu quero que vocês vejam é que também, quando meu delta dá com a raiz negativa, que não é exata, é só escrever a fórmula e deixar a resposta, gente. Não tem o que falar, né? Então, recapitulando a aula de hoje. A gente aprendeu, bem no início do ano, a trigonometria num triângulo retângulo. É essa aqui. A aula de hoje é para falar de triângulos que não são triângulos retângulos, ou acutângulos ou obtusângulos. Quando é assim, lei dos senos ou lei dos cossenos. Quando que a gente usa uma e quando que a gente usa a outra? Depende de quantos ângulos nós conhecemos. Quando a gente conhece apenas um ângulo, não tem saída, é lei dos cossenos. Quando a gente conhece 2 ângulos ou o raio do triângulo da circunferência circunscrita, aí é lei dos senos, tá bom? E aí nós fizemos aqui hoje 5 exemplos, olha que bonitos, 5 exemplinhos aqui sobre exercícios disso. Fiz mais exercício de lei do cosseno do que de lei do seno? Foi. Por quê? Na minha opinião, é um exercício que o pessoal confunde mais. Porque a lei dos senos, como acaba no final fazendo uma regra de 3, né? Vocês perceberam que é só multiplicar cruzado, a maioria das pessoas desembola bem. O pessoal fica mais confuso com a lei dos cossenos. Outra coisa que eu falei é tomar cuidado quando o ângulo for maior que 90 graus. No caso dos senos, se mantém o sinal, mas se for os cossenos, vão ser cossenos negativos, né? Temos que ficar atento também com as famílias. Só para escrever aqui, ó, os 3 ângulos possíveis nesse exercício, né? Nesse tipo de exercício. Vou botar um post-it aqui dessas famílias para vocês, ó. Quem que é no ângulos importantes no segundo quadrante? A gente tem o ângulo de 150 graus, que pertence à família do 30. Certo? A gente tem o 135 graus, que é da família do 45. E o exemplo que a gente fez, nossa senhora, 120, gente. Ah, não, vai caber aqui, ó. 120 graus. Ficou feio? Ficou. Paciência. Ele é da família dos 60. Então, o que que eles vão ter? Mesmo seno e cossenos negativos. Levem isso no coração, porque quando o triângulo for obtusângulo, essa vai ser uma saída importante, tá? E é isso, gente. Por hoje é só, tá? Aí eu gostaria que vocês anotassem tudo isso aí, da maneira que ficasse fácil de vocês estudarem mais tarde. E fazer os exercícios que eu vou marcar lá no Classroom, tá? Um abraço para todos, fiquem com Deus. Até a próxima aula e um beijinho. Tchau, tchau!